Letras de esquina. Olá, ouvintes, meu nome é Felipe, eu tô no primeiro período do curso de História e tô fazendo parte do projeto de extensão podcast. E hoje eu vou contar o caso de Isabella Nardoni, que foi um dos casos mais famosos que aconteceu no Brasil nos anos 2000, que foi um caso muito intrigante, que foi um caso que ganhou muita repercussão, até internacional. E hoje eu vou falar melhor como que aconteceu, o que aconteceu naquele dia exatamente. Isabella de Oliveira Nardoni nasceu no dia 18 de abril de 2002 em São Paulo. Ela era filha de Ana Carolina Cunha de Oliveira e Alexandre Alves Nardoni. A mãe de Isabella vinha de um ambiente marcado por muita luta e união familiar. Já o pai vinha de uma família de classe média alta, com uma situação financeira confortável. O pai de Alexandre era dono de uma empreiteira. Os pais de Ana Carolina nunca aprovaram muito o relacionamento dos dois. Mesmo assim, eles seguiam juntos. A Ana Carolina engravidou aos 17 anos, quando ainda estava terminando o ensino médio. O relacionamento entre os dois já era conturbado antes mesmo da gravidez. Depois que Isabella nasceu, a situação ficou ainda mais difícil. Ana Carolina tentou manter o relacionamento por um tempo, mas após uma suposta traição, o casal acabou se separando. Depois da separação, praticamente não havia mais diálogo entre eles. Quando Ana Carolina precisava tratar de algum assunto relacionado à filha, ela não falava diretamente com Alexandre. Quem fazia essa intermediação entre os dois era o pai dele. Ana Carolina ficou com a guarda completa da menina. Para a família, Isabella era descrita como uma criança extremamente alegre, carinhosa e contagiante. Ela estudava em uma escola na zona norte de São Paulo. Alexandre costumava visitar a filha apenas nos finais de semana. No começo, Ana Carolina não se incomodava muito com isso, já que o Alexandre morava com os pais e ela sabia que a família dele ajudaria a cuidar da menina. Inclusive a Cristiane, que era irmã de Alexandre e madrinha de Isabella. Algum tempo depois, no início de 2003, Alexandre conheceu Ana Carolina Trotto Peixoto Jatobá, conhecida simplesmente como Jatobá. O relacionamento entre os dois evoluiu rapidamente. Em 2005, Jatobá engravidou do primeiro filho do casal, Pietro. Na época, ela estava no 6º semestre da faculdade e acabou abandonando o curso por conta da gestação. Depois do nascimento do filho, Alexandre e Jatobá passaram a morar juntos. Em 2007, nasceu o segundo filho do casal, Cauã, e apesar de já viverem juntos desde 2005, eles só oficializaram o relacionamento em 2008, quando se mudaram para um apartamento no 6º andar do residencial London, também na zona norte de São Paulo. A família de Jatobá descrevia como uma pessoa carinhosa, muito dedicada aos filhos, sempre com uma das crianças no colo nas reuniões de família. Mas alguns amigos de Alexandre tinham uma visão diferente. Eles diziam que Jatobá era extremamente ciumenta e possessiva. A relação dela com o próprio pai também era bastante conturbada. Em alguns momentos, ela chegou a registrar boletins de ocorrência contra ele por agressão física. E era nesse cenário que Isabella vivia, dividindo sua rotina entre duas casas. A cada 15 dias, Alexandre buscava a filha para passar o final de semana em seu apartamento, onde moravam ele, Jatobá, Pietro e Cauã. Curiosamente, quando Isabella voltava para casa da mãe, ela não costumava falar muito sobre o que acontecia na casa do pai. Ela apenas dizia que brincava bastante com os irmãos e que gostava muito deles. E foi nesse contexto que chegou o dia 29 de março de 2008. Era um sábado, véspera de Páscoa. Isabella estava passando o final de semana com o pai, como de costume. As imagens divulgadas posteriormente pela polícia mostraram a família em um supermercado naquela noite de sábado. Pelas imagens, aparentemente o cartão de Alexandre foi recusado e eles acabaram saindo do supermercado sem as compras. Agora, o que realmente aconteceu dentro do carro, no caminho do supermercado até o prédio onde eles moravam, nunca foi realmente esclarecido pelo casal. Às 11h36 da noite, o GPS do carro de Alexandre registrou a chegada ao estacionamento do prédio. O que aconteceu dentro do apartamento nos minutos seguintes também nunca foi assumido pelo casal. Às 11h49 da noite, o telefone do corpo de bombeiros começou a receber mais de 30 ligações de pessoas diferentes, dizendo que uma criança havia caído do 6º andar do prédio. Nenhuma dessas ligações, porém, foi feita pelo pai ou pela madrasta de Isabella. Porém, a Jatobá fez 3 ligações naquela noite. Uma pro pai de Alexandre, outra pro pai dela e a outra para Ana Carolina, a mãe da Isabella. A Ana Carolina, a mãe da Isabella, contou que estava com amigos em um churrasco quando recebeu a ligação da madrasta. Segundo ela, Jatobá estava gritando muito no telefone. No meio do desespero, ela entendeu apenas que a Isabella tinha caído, mas naquele momento ele imaginou que a filha tivesse caído na piscina e se afogado, já que a menina gostava muito de nadar. Como eles estavam próximos ao prédio, a Ana Carolina e os amigos foram imediatamente até o local e chegaram antes do resgate. Quando ela chegou, subiu as escadas e encontrou a filha caída no gramado do prédio. Mesmo gravemente ferido, o coração de Isabella ainda batia.
Ana Carolina ficou ali ao lado da filha tentando confortá-la. O resgate chegou às 11h54. A Isabela foi colocada na ambulância, mas a Ana Carolina não pôde acompanhar o atendimento dentro do veículo na parte de trás, então ela foi obrigada a ir na parte da frente para que ela não visse os procedimentos que estavam sendo feitos com a menina dentro da ambulância. Pouco tempo depois, no hospital, os médicos confirmaram a morte da menina. Depois que o hospital confirmou a morte da Isabela, a polícia chegou ao local do acidente e começou a ouvir as primeiras versões do que teria acontecido. Alexandre então contou a seguinte história. Segundo ele, quando chegaram ao prédio naquela noite, a Jatobá e os 2 filhos permaneceram dentro do carro. Ele então saiu do carro e subiu sozinho com a Isabela no colo pro apartamento porque ela já estava dormindo. Ele disse que colocou a menina na cama e ficou cerca de 5 minutos resolvendo coisas dentro do apartamento. Depois disso, ele desceu novamente para buscar a Jatobá e as outras crianças para subir de volta no apartamento. Quando ele retornou, ele disse que encontrou a tela de proteção da janela do quarto da Isabela cortada. Segundo ele, alguém teria invadido o apartamento e jogado a menina pela janela. A Jatobá posteriormente confirmou exatamente essa mesma versão. Já na delegacia, os 2 negaram qualquer participação na queda da menina. Após prestarem depoimento, foram liberados no dia 31 de março, que era justamente o dia do enterro da menina. No início das investigações, a hipótese de invasão ainda estava sendo considerada pela polícia. Por isso, os investigadores começaram a ouvir moradores do prédio e pessoas da região para tentar encontrar qualquer indício de alguém estranho invadindo o local naquela noite, mas nenhum relato confirmava essa história. Enquanto isso, dentro do apartamento, os peritos começaram a encontrar evidências que pouco a pouco foram desmontando a versão apresentada pelo casal. Eles encontraram manchas de sangue no apartamento, a tela de proteção da janela, que supostamente teria sido cortada por invasor, na verdade parecia ter sido cortada pelo lado de dentro do apartamento. Também havia vestígios de sangue no carro e nas roupas do casal. Além disso, os exames feitos no corpo da Isabela indicavam algo ainda mais grave. A menina apresentava sinais de agressões antes da queda. E havia também indícios de asfixia por esganadura. O promotor do caso afirmou que as provas indicavam uma tentativa de adulterar a cena do crime. Algumas manchas de sangue haviam sido parcialmente limpas, mas não completamente removidas. Os primeiros laudos do Instituto Médico Legal apontavam que Isabela já apresentava sinais de asfixia antes de cair da janela. 4 dias após o crime, no dia 2 de abril de 2008, o Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de Alexandre e Ana Carolina Jatobá por 30 dias. Poucos dias depois, no dia 8 de abril, o Jornal da Noite da Rede Bandeirantes exibiu as imagens das câmeras de segurança do supermercado onde a família havia estado na noite do crime. O Brasil inteiro viu aquelas imagens, mas a história ainda teria muitas reviravoltas. No dia 11 de abril, o desembargador Caio Eduardo concedeu habeas corpus ao casal. O argumento era de que eles não haviam interferido nas investigações até aquele momento. Com isso, Alexandre e Jatobá foram soltos da prisão. Pouco tempo depois, no dia 20 de abril, o casal falou publicamente pela primeira vez sobre o caso em entrevista ao programa Fantástico. A audiência foi recorde. Milhões de brasileiros assistiram à entrevista. Durante a conversa, Alexandre e Jatobá continuaram negando qualquer participação no crime. Eles choraram diante das câmeras. Até em um determinado momento, Jatobá segurava um terço, enquanto dizia que os 2 eram completamente inocentes no acidente. Ela também falou sobre a relação de Isabela com os irmãos. Ela disse que a menina era muito próxima a eles e quando foram questionados sobre os vestígios de sangue encontrados pela polícia, Jatobá respondeu dizendo que ninguém havia se machucado naquela noite e que não havia acontecido nenhuma briga. Segundo ela, todos estavam apenas dormindo. Ela contou ainda que Isabela teria perguntado se podia dormir um pouco quando chegaram em casa e que aquela teria sido a última vez que a menina falou com ela. Porém, quando a entrevista foi ao ar, acabou gerando o efeito oposto ao esperado pelo casal. A reação pública foi de enorme indignação. A maioria das pessoas não acreditaram nas declarações do casal, principalmente porque as evidências divulgadas pela investigação apontavam outra direção. No dia 22 de abril, novas informações vieram à tona. A empresa responsável pelo rastreador do veículo de Alexandre revelou os registros da noite do crime. O sistema mostrava que o carro foi desligado às 11h36 na garagem do prédio. Isso criava um intervalo de apenas 13 minutos entre a chegada do carro e a primeira ligação para os resgates. Para os investigadores, esse tempo era extremamente curto e praticamente tornava impossível a hipótese de invasão ao apartamento. Diante dessas evidências, no dia 30 de abril foi feito um novo pedido de prisão preventiva do casal. No dia 7 de maio, o juiz decretou a prisão sem prazo definido até o julgamento. Jatobá foi levada para a penitenciária feminina de Tremembé.
Pouco tempo depois, Alexandre também foi transferido para o mesmo complexo penitenciário na ala masculina. Enquanto isso, o caso dominava completamente o noticiário brasileiro. Jornais dedicavam páginas inteiras ao assunto. Telejornais abriam suas edições com novas informações da investigação. Em dezembro de 2008, 9 meses após a noite do crime, o nome Nardoni já havia ultrapassado 622 mil buscas no Google. O caso também ganhou repercussão internacional, sendo noticiado em veículos de comunicação do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos. O julgamento começou quase 2 anos depois do crime, no dia 22 de março de 2010. A segurança do tribunal foi reforçada. Cerca de 30 policiais estavam no local e mais de 50 veículos de imprensa se credenciaram para acompanhar o julgamento. Alexandre e Jatobá chegaram separados ao tribunal. Alexandre entrou pela porta da frente. Do lado de fora havia uma multidão imensa e muitos jornalistas. Algumas pessoas gritavam, chamando ele de assassino e de covarde. A Jatobá entrou pelos fundos em um carro com os vidros escuros. A primeira testemunha ouvida no julgamento foi Ana Carolina, a mãe da Isabela. Ela chegou visivelmente abalada, com a voz embargada, contou ao tribunal sobre a noite do crime. Disse que quando chegou ao prédio encontrou a filha no gramado e que ainda conseguia sentir os batimentos do coração da menina ficando cada vez mais fracos. Segundo ela, era como sentir a vida da filha escapando enquanto ela não podia fazer nada. Ana Carolina também contou algo que a marcou profundamente. Enquanto esperavam a chegada da ambulância, a Jatobá estaria gritando muito e dizendo que tudo aquilo estava acontecendo por culpa da Isabela. E segundo Ana Carolina, essa foi uma frase que ela jamais vai esquecer. Durante o depoimento, ela também relatou episódios antigos do relacionamento com Alexandre, incluindo momentos de agressividade e ameaças. O julgamento seguiu com depoimentos, perícias e discussões entre acusação e defesa, até que no dia 25 de março de 2010, no quarto dia de julgamento, chegou o dia mais aguardado, que era o interrogatório dos réus. O Alexandre então começou contando a sua versão dos fatos. Ele descreveu sua rotina naquele dia. Falou sobre ter ido à casa do pai pela manhã, sobre ter brincado com os filhos na área de lazer do condomínio e sobre ter visitado o soco. Mas um detalhe chamou muita atenção. Em nenhum momento ele mencionou a ida ao supermercado, algo que já havia sido confirmado pelas imagens das câmeras de segurança. Durante o interrogatório, o promotor também questionou Alexandre sobre o buraco na tela de proteção da janela, que tinha quase 47 centímetros. O Alexandre então disse que sua cabeça não passaria por aquele espaço. O promotor então perguntou diretamente se a cabeça dele tinha mais de meio metro. A partir desse momento, o interrogatório ficou mais tenso. As perguntas começaram a confrontar diretamente várias inconsistências nas declarações de Alexandre. Aos poucos, ele foi perdendo a calma e passou a responder de forma mais ríspida, até que pouco tempo depois foi a vez de Ana Carolina Jatobá prestar depoimento. O juiz iniciou um interrogatório com uma pergunta bastante direta: se ela havia apertado o pescoço de Isabela, que causou uma esganadura que levou à asfixia da menina. Ela respondeu que não, disse que era uma acusação completamente falsa. E então ela contou a sua versão do que teria acontecido naquela noite. Segundo Jatobá, quando chegaram ao prédio, ficaram alguns minutos dentro do carro, pois havia um outro carro com um som muito forte no estacionamento do prédio. Eles então esperaram o carro cessar com o som para que os meninos que estavam dormindo dentro do carro não acordassem. Depois que o carro saiu e que o Alexandre voltou do apartamento com a Isabela, eles subiram para o apartamento, cada um carregando um dos filhos no colo. Ela disse que ao entrar no quarto percebeu que a Isabela não estava na cama. Em seguida teria visto uma gota de sangue no lençol. Segundo seu relato, Alexandre subiu na cama, colocou a cabeça para fora da janela com a tela cortada, olhou para baixo e disse entre aspas: Ana Carolina, a Isabela está lá embaixo. Jatobá continuou dizendo que começou a gritar desesperadamente e que os dois correram para o gramado. Depois de 5 dias de julgamento, chegou o momento da sentença. O juiz Maurício Fossen fez o anúncio da decisão, que foi transmitida ao vivo por diversas emissoras de televisão. O júri considerou Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá culpados pelo homicídio triplamente qualificado de Isabela. As qualificadoras incluíam o fato de a vítima ter sido asfixiada, não ter tido chance de defesa e estar inconsciente no momento da queda. Alexandre foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. A pena foi maior para ele por ser o pai da vítima. Jatobá foi condenado a 26 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Nos anos seguintes, os dois passaram por progressões de regime. Em julho de 2007, Jatobá passou para o regime semiaberto. Alexandre teve progressão semelhante em abril de 2019. Ano depois, em junho de 2023, Jatobá recebeu autorização da justiça para cumprir pena em regime aberto. E em maio de 2024, Alexandre Nardoni também recebeu progressão para o regime aberto. E mesmo muitos anos depois,
anos, o caso da Isabela Nardoni continuou sendo lembrado como um dos crimes que mais chocaram o Brasil. E foi esse o caso da Isabela Nardoni, um caso muito famoso, muito conhecido no Brasil, mas que mesmo assim ainda precisa ser lembrado porque foi um caso muito violento onde o pai atirou a própria filha da janela. Então esse caso precisa ser lembrado para que esse tipo de coisa não aconteça de novo e que para todo mundo entenda a gravidade desse tipo de situação, que isso é um caso completamente abominável. E é isso, nos encontramos nos próximos podcasts. Este programa é uma edição de Brightside Edições.